Apocalipse 16, versos 1 até o 9. Assim diz a palavra do Senhor, minha versão sempre, Almeida, século 21. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou sua taça sobre a terra. E apareceram feridas malignas nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tem dado sangue para beber. Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Até aí. Irmãos, quando falamos a respeito do santo atributo, que é a ira de Deus, a ira do Senhor, logo vem em nossa mente a ira de um bicho raivoso, como um touro que sai pulando sobre a arena de rodeio, sem objetivo, sem alvo, somente a fim de derrubar aquele que se assenta sobre os seus lombos. Ou quando a gente vê uma placa com a foto de um pitbull no portão de qualquer casa aqui da nossa região, e nessa foto está escrito, cuidado, cão bravo. A gente sabe que se a gente coloca a mão para dentro do portão, pode ser criança, pode ser mulher, esse bicho automaticamente ataca, morde, sente raiva, sente ira. E quando a gente pensa no atributo da ira de Deus, parece que é isso que vem à nossa mente. A ira de um bicho, a ira sem objetivo, a ira sem alvo, a ira pela ira, a raiva pela raiva, raiva descontrolada. E isso não é nem de longe o atributo da ira de Deus. A gente vê no capítulo 15 e 16 que a ira de Deus está sendo derramada. Mas a ira de Deus tem alvo certo. Ela tem objetivo. Eu concordo com a afirmação de grandes teólogos que dizem que a ira de Deus é a oposição perene contra toda a maldade e injustiça dos homens e demônios. Eu concordo com a afirmação que diz que a ira de Deus é a oposição perene ou perpétua contra toda a maldade e injustiça dos homens e demônios. É oposição, é justa oposição. É Deus se levantar contra a maldade, o pecado dos homens e demônios. A ira divina é acionada pela sua justiça. Porque Deus é justo, porque Ele é bom, Ele precisa colocar um ponto final em toda a maldade, em toda a injustiça. Ele tem que punir os maus e os opressores, porque Ele é justo e bom. E, portanto, vislumbrando uma ira que é a ira de Deus, que tem alvo, que tem objetivo,
que é controlada e despertada pela sua justiça, visualizando essa ira, que é completamente diferente da ira de um bicho raivoso, eu consigo tirar algumas conclusões a respeito da ira de Deus. Conclusões essas que vão te ajudar amanhã, quando você se levantar bem cedo para ir trabalhar, para perfazer a sua rotina diária. Pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor vão notar logo de pronto que você está diferente, que esse sermão mexeu com você, que algumas atitudes objetivas que você está praticando no seu trabalho foram fruto de algum encontro que você teve no final de semana. E esse encontro é com a ira de Deus. Qual é o contexto dessa passagem? Roma. Roma está em festa. O Império Romano avança. E eles fazem festa. A cada conquista, uma festa, regada a orgias e a bebida. Muita bebida. E uma coisa está atrelada à outra. Roma tem tanto vinho em suas festas que ela pode até derramar, que ela tem hino para dar e vender. Mas Deus, Ele também tem uma taça a ser derramada. Deus também está em festa, porque é o império dele que está avançando, porque é o reino dele que está ganhando força, que a cada dia está mais visualizado pelos homens. E esse reino é imposto pela sua ira. A taça da sua ira, completa ira, está sendo derramada sobre a terra. E o cálice de Deus, ele tem alvo certo. Observe, verso de número 2. As 7 taças da ira de Deus são derramadas, ira completa. Então o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram feridas malignas, brotoejas, nos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Contra quem é a ira de Deus? Sobre a terra indiscriminadamente? Deus ataca com a sua ira e com a sua fúria quem quer que ele veja pela frente? Não. A sua ira é acionada contra aqueles que carregam, aqueles que adoram a imagem da besta, que levam o sinal na mão direita e na fronte, mente e atitude submissa ao anticristo. É contra eles que a ira de Deus se levanta. Tem alvo certo. E quando eu vejo a ira de Deus sendo derramada no verso de número 2, a primeira coisa que me vem à mente é déjà vu. Vocês já ouviram essa expressão? Nossa, eu tive um déjà vu. Algumas pessoas usam isso ainda. É quando a gente parece que viu uma coisa pela segunda vez. Ué, parece que eu já vi isso antes. E algumas vezes a gente viu mesmo. A gente já viu aquela cena em algum lugar, só que a gente não sabe precisar onde. Bem, essa cena já apareceu na Bíblia. E Deus, ele fez isso contra os egípcios. Deus, ele se levantou da mesma maneira contra os egípcios. Em Êxodo, a gente vai perceber que Deus, quando quis tirar o povo hebreu do Egito, ele fez com que surgissem feridas malignas nos egípcios. Deus fez a mesma coisa com o anticristo do Antigo Testamento, representado na pessoa do faraó, e com o reino das trevas, representado pelos egípcios. Quando Deus ele quer dar alívio ao povo hebreu, ele faz com que brotoejas, com que esse tipo de sarna surja no reino das trevas, nos súditos do anticristo. Quer no reino de Faraó, quer no reino do nosso anticristo moderno. Você imagina a dor que essas pessoas sentiram? Os filhos das trevas? Brotoejas, feridas mortais em toda parte do corpo. Quando a gente tem dor localizada a um braço, a gente imobiliza e pronto, está ali. Mas quando a ferida em toda parte do corpo, irmão, não tem posição.
A gente tenta deitar, incomoda. A gente tenta sentar, incomoda. A gente tenta andar, incomoda. Feridas por toda a parte do corpo. Tudo dói. Como em Jó. Se lembra que nele também nasceram brotoejas e feridas mortais? Deus está fazendo com o povo das trevas, com o reino das trevas, a mesma coisa que fez com o povo egípcio. Eu quero que você entenda que todos os filhos das trevas são seus inimigos. Todos. Todos aqueles que não se submetem ao reino de Deus pertencem aos filhos das trevas e são, consequentemente, seus inimigos. Não exatamente eles, mas o que comanda eles, o que está neles, o que controla eles. O mundo tem ódio e aversão aos cristãos por conta dos demônios que agem na mente deles, na mente daqueles que estão em trevas. E Deus nos tem dado armas para lutar contra todos esses inimigos, que a gente encontra todos os dias, no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos círculos sociais. Deus nos tem dado armas. Qual é a arma que Deus tem nos dado? A mansidão. Essa é a arma espiritual que Deus tem nos dado. Porque da montanha ecoa o ensino do meu e do seu mestre. Qual é o ensino? Felizes são, ou abençoados são, benditos são, felizes são os mansos, porque herdarão a terra. A luta dos filhos das trevas contra os filhos da luz é uma luta por território, é uma luta por esse mundo, uma luta por esse planeta. E Deus tem dado mansidão para os seus filhos, para que eles herdem a terra e não precisem brigar por ela. Sabe o que é melhor do que conquistar a terra? Que nem Roma fez? Roma estava nesse negócio de conquistar. Vamos conquistar, vamos lutar, vamos derramar sangue. Derramou sangue na terra para conquistar a terra. Esse é o povo de Roma. Mas sabe o que é melhor do que conquistar a terra? Ganhar a terra de mão beijada. E é isso que Deus está fazendo com os seus filhos. Vocês não precisam conquistar a terra, porque vocês já herdam a terra. Portanto, sejam mansos. Por que é que vocês vão brigar por uma coisa que já é de vocês, que eu já estou dando para vocês como herança? Cristo morreu e ressuscitou para que nós herdássemos a terra, e nós não temos ideia do que isso significa. Herança só se ganha, meus irmãos, quando alguém morre. Bem, Deus morreu. Cristo morreu e ressuscitou para que nós herdássemos a terra. Nós não temos motivos para brigar por ela. Por que é que você vai brigar por algo que é seu? Você compete por cargo dentro da sua empresa? Você compete por posição? Você derruba pessoas no seu trabalho para pegar a posição? Você denuncia coisas que não são nem da sua área para ficar bem diante dos olhos do seu chefe? Poxa, como você é pequeno. Olha por aquilo que você está brigando. Para quê? Você quer estar sempre certo? Exibe os seus bens materiais para lá e para cá. Por quê? Por que que você faz essas coisas? Por que que você age desse jeito? Se a terra já é sua. Se você já vai herdar as posições de honra que Deus tem separado para você. Você não deixou essa promessa ainda entrar no seu coração. Essa promessa de que a terra já pertence a você. De que você vai herdar a terra. Porque se você soubesse que ia herdar a terra, você viveria com menos violência e com mais mansidão. Você não colocaria tanta energia em brigar por posição, em brigar por bens materiais, em denunciar o erro só para ficar bem diante dos olhos dos homens.
Eu conheço pouco a respeito de MMA ou UFC, eu conheço muito pouco. Para mim é tudo a mesma coisa, inclusive. Mas uma coisa eu sei, que poucos lutadores são mais honrados do que Lyoto Machida. Lyoto Machida, ele é um lutador. Acho que é um japonês. Pelo nome, né? Deve ser japonês, eu acredito. E ele estava lutando contra o seu oponente. Ao que o seu oponente escorrega. E ao invés de derrubá-lo, ao invés de dar um soco certeiro no queixo dele, sabe o que ele faz? Ele hesita e faz assim. E deixa com que o seu opositor, com que o seu inimigo se recupere, a fim de que eles tenham uma luta justa. Ao que em outro momento, o seu inimigo estava no chão e quando ele ia dar o golpe final, ele viu que já tinha derrubado o seu oponente. Ele para e faz assim. Arrancou aplausos de toda a plateia. Eu acho que até quem estava torcendo contra o Lyoto Machida aplaudiu ele pela postura de honra contra o seu inimigo. Sabe por que ele fez assim? Porque Lyoto Machida, ele é lutador, mas ele não é assassino. Lyoto Machida, ele é competitivo, mas ele não é sanguinário. E é isso que precisa estar no coração de todos os cristãos. Para eu competir com o outro, eu não preciso fazer o outro sangrar. Para eu lutar por uma posição e apresentar um bom trabalho, eu não preciso acabar com o outro, assassinar a sua reputação. Eu não preciso deixá-lo no chão. Eu não preciso ter a certeza de que ele não se levante mais. Eu não preciso desses atributos injustos, porque eu já vou herdar a terra. Eu tenho motivos de sobra para ser manso com o meu próximo, para ajudá-lo, inclusive, quando ele precisa. Sabe como você vai combater o reino das trevas amanhã? Você não vai tirar o sangue de ninguém. Eu quero que você ame amanhã. Eu quero que você ame a pessoa mais difícil do seu trabalho. Eu quero que você faça isso. Como você vai fazer isso? Você vai ouvi-lo. Ouvir os seus dramas. Você vai pagar o almoço. Você vai ver o que ele tem para dizer. Você vai deixar ele discorrer sobre o seu problema sem interrompê-lo. Você vai ser todo ouvido, sensível, empático e tentar entender os dramas que essa pessoa passa. É isso que você vai fazer. Não, quer saber? Esqueçam o que eu falei. Você vai fazer melhor do que isso. Você vai servir essa pessoa. Você vai ajudá-la a fazer o relatório, a carregar a carga pesada, apresentar um bom trabalho para o chefe. Você vai fazer por ela aquilo que ela não pode fazer sozinha, aquilo que ela não consegue fazer por si mesma. Você vai dar uma mão, uma força, um auxílio. É isso que você vai fazer. Você vai abençoá-la. Você vai aconselhá-la. Sobretudo, em uma oportunidade que Deus entregará em sua mão, você vai pregar o evangelho para ela. Você vai dizer que Cristo morreu e ressuscitou para que ela pudesse ter um relacionamento com o Deus Pai. É isso que você vai fazer com os seus inimigos amanhã, com as pessoas mais difíceis do seu trabalho. Você vai abençoá-las. Porque a arma que Deus deu contra o reino das trevas é a mansidão. A gente não precisa brigar por uma coisa que já é nossa. E nós vamos herdar a terra, meus irmãos. O maior presente para um mundo violento e conquistador, Roma. Vamos conquistar, vamos lutar, vamos brigar, vamos derramar sangue. Conquistar a terra derramando sangue na terra. Esse é o nosso lema. O maior presente para um mundo violento e conquistador são os mansos herdeiros da terra. E o mundo sabe quando a gente vive o exemplo de Cristo, meus irmãos. O mundo sabe quando a gente vive o exemplo de Cristo. Vivamos esse exemplo, porque do monte ainda ecoa a voz que diz: felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Versos 3 e 4.
A ira de Deus tem alvo. E agora, a segunda taça, nós vamos estudar 4 taças hoje, e a segunda taça o anjo também derrama. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto. Por que como de um morto? As enfermeiras de plantão sabem que coloração de sangue não é tudo igual. Que a cor do sangue de um morto não é a mesma de um sangue de alguém que está vivo. Eu sei um pouco sobre enfermagem, isso eu sei. E o sangue do morto ele tem uma coloração diferente. Deus está mostrando que toda a vida vai acabar nos rios e nos mares. E essa sensação decorre e é confirmada pelo verso que continua. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Todo ser vivente que estava no mar morreu. Versos 3 e verso 4. Roma não tinha sede de sangue. Roma não derramava sangue na terra para conquistar a terra. Não era fome de Roma. Não era sede de Roma. Então Deus fez o seguinte, olha, já que vocês são violentos e têm sede de sangue, bebam sangue. Já que vocês têm fome de sangue, comam sangue. O peixe todo ensanguentado. Os frutos do mar todos ensanguentados, comam isso. Não é isso que vocês querem? Então toma. Deus dá a justa retribuição. Essa é a ira de Deus. E de novo, é um déjà vu. Eu sei que muitos de vocês não se lembram das 10 pragas do Egito. Mas com certeza, uma das mais marcantes é quando Moisés coloca o seu cajado na água e o rio Nilo se transforma em sangue. Em sangue. E meus irmãos, eu já fui no rio Nilo. O rio Nilo, a largura dele, estou falando a largura, é do tamanho da represa Billings, que você pode ver. A largura do rio Nilo. Não é um riozinho, é um rio caudaloso. Um rio que fazia girar toda a economia do Egito. Deus está dizendo, estou colocando um ponto final. Na comida de vocês, na bebida de vocês, a água se transformou em sangue. E aqui em Apocalipse 16, é diferente do que ele havia feito ao transformar as águas amargas lá em Apocalipse 6. Aqui em Apocalipse 16, o alcance é maior. São as águas da terra, do planeta inteiro. A sua ira está se consumando, está se completando. Aos violentos, Deus dá sangue para beber e para comer. Deus sacia a sede de quem tem sede de sangue. Bebam sangue, comam sangue. O que eu aprendo aqui? Os filhos da luz, eles não são apenas mansos. Os filhos da luz, eles não devem ser violentos. Porque não só estão deixando de imitar o supremo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que em nada foi violento, mas ficou quieto até a cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Não só estamos deixando de imitar o seu exemplo, como estamos imitando o exemplo dos filhos das trevas. São os filhos das trevas que têm fome e têm sede de sangue. Não os filhos da luz. Nunca os filhos da luz. Por isso você não pode se dar ao luxo de perder o seu temperamento. E você fica envergonhado quando acontece, não fica? Quando a gente perde a cabeça, quando a gente esbraveja. Quando a gente perde a calma. Meu irmão, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que é que te move ao acordar todas as manhãs? Conseguir um emprego melhor? Conseguir um diploma? Conseguir uma vida melhor? Irmão, como isso é pequeno. Todos esses atributos são pequenos perto da missão que Deus nos confiou. E qual é a missão que Deus nos confiou? Sermos pacificadores. Essa é a missão que Deus nos confiou.
É o contrário de ser violento, é ser pacífico, manso, foca na missão. A missão é a paz mundial. Comece pela sua casa. A missão é a paz mundial. Comece pela sua esposa, pela sua família, pelos seus filhos. A missão é a paz mundial. Comece pelos seus vizinhos, amigos, pessoas dos seus círculos sociais. Comece por aí. Bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sermão do Monte. A voz de Cristo ainda ecoa em nossa mente. Felizes não são os violentos, porque os violentos são os filhos das trevas. Felizes são os pacificadores, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Percebe, irmão? Reconhecimento de filiação só vem com pacificação. Pastor, eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou filho de Deus. Reconheçam que eu nasci de novo. Reconheçam que eu sou filho da luz, que eu sou do reino da luz. Então você precisa ser pacífico. Você precisa ser pacífico. Reconhecimento de filiação só vem com pacificação. Felizes os pacificadores, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. E um dos nomes do nosso Deus é Shalom, que significa paz. Nosso Deus é o Deus de toda paz. Nosso Deus não é o Deus da guerra, como Ares ou os deuses romanos. Nosso Deus é o Deus da paz. Nosso Deus enviou Cristo Jesus para selar a paz com os homens. Tamanha paz que emana do caráter de Deus. E qual é o nosso exemplo de pacificação? Quem que nós olhamos na Escritura, como a gente pode olhar para Lyoto Machida como um exemplo de mansidão? E essa eu quero ver, queria que essa mensagem chegasse nele. Para ver o que ele ia falar. Mas olhando para a Escritura, um exemplo de alguém pacificador ou pacificadora, eu pincelei uma mulher. Vocês têm ideia qual? Abigail. Abigail, ela é casada com um homem chamado Nabal. Nabal, a origem do nome Nabal, é apelido dele, a gente não sabe, significa ignorante. E Nabal era isso mesmo. Ele era ignorante, ele perdia o seu temperamento. Uma certa feita, Davi e os seus soldados, eles estavam com fome e pediram para um servo de Nabal, olha, prepara alguma coisa, fala com o seu senhor e prepara alguma coisa para a gente comer. Ao que Nabal responde, não vou dar nada para esses homens comer não. Esses cabras comer não, não vai comer nada não. E xingou eles de tudo que é nome. Nabal desrespeitou Davi e os seus soldados. E Davi, né, meus irmãos, é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também é um guerreiro mortífero. Davi não é o tipo de homem que leva desaforo para casa. Davi não é o tipo de homem que a gente gostaria de brigar, por exemplo. Que ele pega a espada e ele faz o que tem que ser feito. Quando Davi ouviu o desrespeito, ele desembainhou a espada, pegou os seus soldados e se preparou para a guerra. E se preparou para acabar com toda a casa de Nabal, o ignorante, que ele falou, não, vou matar, esses caras não vão pegar nada do meu gado não vou dar nada para eles comer não. Esse daí, que é o Nabal. Abigail, que é a esposa dele, ficou sabendo daquilo, e apesar de ter um marido ignorante, um marido raivoso, um marido briguento, ela foi lá na frente de Davi, se ajoelhou e disse, não faça nada com meu marido. Preparei pães, preparei algumas guloseimas, alguma comida para você e para os seus soldados. E Davi não matou Nabal, por respeito àquela mulher pacificadora. Percebam? Ela é uma mulher pacificadora.
Ela selou a paz entre Davi, um homem sanguinário, e Nabal, o seu marido ignorante. E eu gosto muito de como Abigail faz isso. Porque Abigail, ela não chega para Davi e fala, olha, meu marido está certo. Sabe que o marido dela não está certo. Meus irmãos, a gente olha para esse casamento entre Abigail e Nabal. Abigail não podia ter casado pior. E Nabal não podia ter casado melhor. Realmente os dois eram ali incompatíveis. E ainda assim, Abigail, pelo amor que tinha pelo marido, aturando aquele homem ignorante, ela chega diante de Davi e fala, olha, desconsidero o que meu marido fez. Perdoa ele. Aqui tem comida para vocês. Eu gosto do jeito que ela faz. Para a gente ser pacificador, a gente não tem que justificar. A atitude, a péssima atitude de um filho, a péssima atitude de um parente, a atitude antiética de um colega de trabalho. Para ser pacificador entre os homens, a gente não precisa justificar atitudes erradas. A gente só precisa dizer, olha, você está até certo, mas tenha misericórdia, deixa passar, perdoa, está aqui, vamos tentar resolver a situação da melhor maneira. É assim que se faz. Como Abigail fez. Resolveu litígios. Rendeu-se, foi usada por Deus. Crentes, meus irmãos, não têm sede de sangue. Eles têm fome de paz. E o nosso ambiente deve mostrar isso. Crente não é termômetro. O ambiente faz o crente. Não. Crente é termostato. Termostato é um aparelho que a gente tem dentro de ambientes internos, que de acordo com a temperatura que a gente regula ele, o ambiente fica igual. Crente é termostato e não termômetro. Aonde um pacificador está, nós precisamos selar a paz entre os homens. E é assim, selando a paz entre os homens, que a gente mostra a paz entre Deus e os homens. Porque uma coisa está atrelada à outra. No jardim do Éden, o homem se perdeu do seu próximo, ficou em guerra com o seu próximo. Está aí Caim, que não nos deixa mentir, ele matou o próprio irmão. Se separou do próximo, odiando o próximo, sendo violento com o próximo. Mas crentes não. Crentes são pacificadores e selam a paz entre os homens. E aí, essa é uma boa oportunidade para a gente pregar o evangelho. Pastor, como é que eu prego o evangelho? Não sei pregar o evangelho. É fácil, é ABC. Evangelho é ABC. Primeiro, admita. Admita que você é um pecador. Admita que você precisa de Cristo. Admita que você tem os seus erros. Segundo, B, basta crer. Creia em Cristo. Creia que Ele morreu para te salvar. Creia que Ele morreu no seu lugar. E em terceiro lugar, confesse Cristo como seu lugar. Confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Primeiro, A, admitir. Segundo, B, basta crer. Terceiro, C, confesse Cristo como seu Senhor e Salvador. Admita, basta crer e confesse. Se lembre desses três caminhos e você vai conseguir evangelizar a beça no seu trabalho e selar a paz de homens entre homens e Deus com os homens sobretudo. É isso, meus irmãos. E os versos 5, 6 e 7 eu queria propor algo diferente. Vocês estão comigo? 5, 6 e 7. Eu tenho dito repetidas vezes, Apocalipse é um livro de louvor e não de terror. A gente acredita mesmo nisso? Então vamos louvar a Deus agora. Você já louvou a Deus em uma pregação? Eu quero te mostrar que isso é possível. Vamos louvar a Deus agora nos versos 5, 6 e 7. Então ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, ó Santo, porque julgaste estas coisas. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber.
Eles o merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, os seus juízos ou caminhos são de fato verdadeiros e justos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Porque serão saciados, meus irmãos. Ainda há uma voz no monte. Ainda há uma voz ecoando e dizendo: felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aos violentos Deus sacia bebendo sangue, aos puros Deus sacia concedendo justiça e paz. Esses pecados não ficarão impunes, pode ter certeza. E agora nós caminhamos para o fim, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. Pastor, eu não me lembro de essa ser uma das 10 pragas do Egito. E você está certo, porque essa já foge da ordem. Não faz parte de uma das 10 pragas do Egito. Deus agora aplica um outro tipo de juízo. O juízo que nós chamamos de cosmológico. Ele faz com que o sol irradie o seu calor, a sua radiação, queimando os homens, trazendo calor aos homens. E eles são torturados e queimados. E ainda assim, debaixo de ferrenha tortura divina, eles blasfemam contra Deus. Eles não bendizem a Deus. Eles não dizem: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, pare, por favor. Eu aprendi a lição. Eles não dizem nada disso. Eles blasfemam, eles caçoam, eles xingam o Senhor Criador. Aquele que tem poder sobre as pragas. É o que o verso diz, que tem poder sobre as pragas. Ao invés de persuadir o Criador, eles xingam o Criador. Ao invés de pedir misericórdia para o Criador, eles caçoam do Criador. Não é exagero quando Paul Washer diz que se a gente chegar no inferno hoje e abrir as portas e dizer: olha, se vocês adorarem a Deus, vocês podem sair, eles bateriam a porta do inferno na cara de Deus e continuariam ali do mesmo jeito. Não é exagero. Porque é um estado de espírito. Inferno não é só um lugar. É um estado de espírito. São os rebeldes. São aqueles que não param por nada. São aqueles que não voltam em seus caminhos. Sabe aquele jargão pentecostal? É, pastor, eu digo, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, meus irmãos. Quem não vem pelo amor, não vem pela dor. Essa é a realidade. Se a pessoa não vem pelo amor de Deus, porque Deus ama e traz, a pessoa não vem pela dor. E o verso aqui mostra isso de maneira cabal, para todo mundo ver. As pessoas que pertencem ao reino das trevas, elas rejeitam. As pessoas que pertencem ao reino das trevas, elas rejeitam a Deus até o seu último fôlego de vida. É um estado de espírito. E a gente vê isso em uma história que se conta. Conta-se que tinha uma menina, uma recepcionista, de um condomínio que estava caindo aos pedaços. Ela era recém-contratada, primeiro emprego dela, 20 anos. E o condomínio era horrível. O condomínio não tinha um lugar, uma janela adequada para ela respirar. Ela ficava numa salinha do fundo ali. E todas as vezes que o portão tocava, ela tinha que ir lá na frente atender. E era longe. Era uma baita de uma caminhada. Ela até tinha um botão ali que destravava o portão.
para entrada e saída. Mas esse botão dava choque, ela apertava e o botão dava choque. Ela fazia, ai! E ninguém ia lá arrumar. Aquela garota se sentia abandonada, não tinha sinal de Wi-Fi, era escuro, ela tinha rinite alérgica, eu me compadeço dela, tinha mofo ali, ela era um ambiente horrível. Ao que um dia, o dono do condomínio vai lá visitá-la. E como você acha que ela recebeu ele? Recebeu mal. Recebeu esbravejando. Recebeu com raiva. O dono do empreendimento, ele mesmo, foi maltratado e mal recebido pela sua própria recepcionista. Mas ao invés de ficar chateado, o empresário, experiente, ele vai ao fundo do problema daquela moça. Ele dá 1 semana de treinamento pessoal para ela. No melhor spa da cidade. E ele conversa com ela. Ele trabalha com ela. Dá um treinamento adequado. Ensina ela como a tratar as pessoas. Trabalha na mente dela e ela ganha uma nova perspectiva e visão a respeito do seu trabalho, da sua vida profissional. O condomínio, ele foi consertado. Colocaram ela agora numa posição mais à frente, numa salinha mais à frente, ar-condicionado. E o botão não dá choque. Olha que legal. Ela tem tudo o que precisa. Depois desse período de treinamento, o empresário ele foi lá no condomínio para ver como estavam as coisas. Ela recebe o dono com um sorriso no rosto, com muita cordialidade, inclusive oferece um café. Agora tem máquina de café, meus irmãos. E não é isso que Deus faz com a nossa vida? Com esse nosso condomínio chamado vida? Não foi isso que o Criador fez com a gente? Ele nos pegou com carinho, mudou a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de ver. E nesse condomínio chamado a nossa vida, Ele reformou por inteiro. A ponto que a gente o recebe bem a Deus e recebe bem os outros. Se o empresário foi tratado desse jeito, imagina os transeuntes e os clientes daquele condomínio, os habitantes, como não seriam tratados por aquela recepcionista. E quem quer que passe na vida de um cristão é bem tratado, é bem recepcionado, porque é assim que Deus nos treinou e nos capacitou. É assim que eu vejo. É amor. Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. A gente só consegue ver a Deus quando a gente é limpo de coração. Quando Deus faz uma reforma completa nesse nosso condomínio chamado vida. Um dos frutos daquele que nasceu de novo é que ele recebe bem a Deus, ele recebe bem as pessoas. É um coração novo, uma nova perspectiva, uma nova visão totalmente diferente daquela que a gente tinha caindo aos pedaços. Gente impura, caçoa de Deus. Gente que pertence ao reino das trevas se rebela contra Deus. Aqui está o exemplo disso. Eu queria te perguntar, como é que está o teu coração? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Ele anda grato. Ele anda generoso com Deus, com a vida, com as pessoas. Como é que está o seu coração? Quais são as pessoas que podem passar pela sua vida e na nossa vida? Se a gente analisar a nossa vida como um condomínio, muita gente passa, mora e outros vão embora. Essa é a nossa vida. Como as pessoas têm sido recebidas? Satisfaça-se perante a presença de Deus.
Porque quando a gente é satisfeito na presença de Deus, quando a gente recebe bem o dono, quando a gente recebe bem esse que é o administrador desse nosso condomínio chamado Mente e Vida, todas as outras pessoas também são bem recebidas. Deus tratou com um povo que não era grato. Deus tratou com um povo que não era generoso. Deus tratou com um povo que ele chamou de duro de coração. O que é que ele fez com esse povo? Deixou morrer na areia do deserto. Ué, vocês queriam ser abandonados? Comam abandono. Bebam do abandono. Aquele povo foi caindo com seus corpos no chão, um a um, abandonados por Deus por conta da sua ingratidão e da sua dureza de coração. Eu não quero ser como eles. Eu quero receber bem a Deus. Eu quero ser receptivo ao Espírito de Deus. E a obra que Ele quer fazer na minha vida. E assentar comigo e me confrontar nas profundezas do meu caráter, para que eu possa ver o mundo de maneira diferente, de acordo com os olhos da Escritura. Tratar bem as pessoas, a ponto de ser honrado por Deus. Saiba você que Nabal, marido de Abigail, ele morreu. E morreu de causa natural porque a esposa impediu. E aí Davi ficou sabendo que aquele homem havia morrido. Sabe o que Davi pensou? Se essa mulher foi pacificadora e misericordiosa com esse abençoado de Jesus, com certeza comigo vai fazer um trabalho muito melhor. É uma mulher virtuosa e a tomou por esposa para si. As posições de honra da parte de Deus, elas só vêm quando a gente aplica o sermão do monte. Quando a gente é manso, quando a gente é pacífico, quando a gente é limpo de coração. Filhos da luz têm sede do sangue de Jesus. E porque fomos saciados no sangue de Jesus, a gente não precisa ser violento com ninguém, a gente herda a terra. Filhos da luz vivem em guerra contra o pecado, mas trazem paz aos pecadores, trazem paz aos homens, anunciando que Deus está reconciliando em seu Filho o mundo. Filhos da luz são gratos pela presença de Deus e porque recebem bem a Deus, o seu dono, são capazes de receber bem a todos também. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Ainda há uma voz ecoando da montanha, uma voz que precisamos praticar todos os dias. Mateus 5, 11 e 12 conclui o Sermão do Monte, aonde Cristo diz, perceba, só mentalize esses dois versos. Felizes são vocês, quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa, por causa de Jesus, vocês são felizes em meio à pior das tribulações. Alegrem-se e se exultem, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É uma honra ser tratado como um profeta do Senhor. Bem-vinda a perseguição, bem-vinda a dor, bem-vinda a calúnia, bem-vinda a difamação. Fizeram isso com os profetas do Senhor. Farão isso com você, se você se levantar como profeta e profetiza do Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você.